Você já conhece a Erefine? Vem comigo que eu vou lhe mostrar um pouquinho da nossa loja. Aqui você encontra estofados e móveis diferenciados. Cortinas e persianas feitas sob medidas e personalizadas para você. Plantas permanentes que podemos montar com exclusividade para seu espaço. Quadros que são tendência no mercado de decoração. Móveis externos para sua área de lazer. E é claro que isso você já sabe, a Erefine trabalha com uma vasta linha de decorações. Seja para mobiliar, decorar, personalizar todos os ambientes, a Erefine trabalha com várias marcas que caibam em todos os bolsos. Em cada empresa existe um sonho em construção, um propósito que move equipes e transforma ideias em conquistas. Na M2 Home Office, acreditamos que o ambiente de trabalho é o palco onde essas histórias ganham vida. É muito mais do que móveis. É sobre criar espaços que inspiram, motivam e impulsionam pessoas a alcançarem o seu melhor. Com uma vasta experiência no mercado corporativo, a M2 Home Office é especialista em transformar espaços corporativos, trazendo soluções em mobiliários que combinam qualidade, estilo e inovação. Atendemos empresas de todos os portes, desde grandes corporações a escritórios menores, com soluções que elevam a experiência de trabalho de forma única. Nossos móveis são mais que funcionais. São cuidadosamente projetados para melhorar o dia a dia das empresas, elevando a experiência de trabalho de cada colaborador. A inovação está no nosso DNA. Buscamos as últimas tendências e tecnologias sempre com foco na ergonomia e na durabilidade, e com um design que reflete a essência da sua marca. Para nós, qualidade não é só uma palavra. É o nosso compromisso em entregar soluções que realmente fazem a diferença. O ambiente certo pode mudar tudo. Incentivar o foco, estimular a criatividade e fortalecer o espírito de equipe. Nosso portfólio diversificado, que vai do sofisticado ao contemporâneo, personalizando cada espaço para refletir a identidade da sua empresa. Nossos valores são claros: qualidade, ética e atendimento personalizado. Cada cliente é único e nossa equipe está dedicada a entender suas necessidades específicas e entregar soluções sob medida, com rapidez e praticidade. Através do nosso e-commerce certificado, garantimos uma experiência de compra segura e conveniente, desde a escolha do produto até a entrega rápida em qualquer lugar do Brasil. Acesse m2homeoffice.com.br. Explore nossas soluções de mobiliário que promovem bem-estar, produtividade e estilo no seu ambiente de trabalho. Na M2 Home Office, acreditamos que um espaço bem planejado pode transformar o futuro do trabalho. Nossa visão é sermos referência no mercado de mobiliário corporativo, construindo relacionamentos duradouros e sempre inovando. Escolha a M2 Home Office como sua parceira para criar espaços que inspiram sucesso. M2 Home Office. Qualidade, estilo e inovação para o seu negócio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Temperando Histórias, esse programa que conecta gastronomia e histórias de sucesso. Essa bancada já está toda preparada com os ingredientes do Super Querência, com esse espaço lindo da Erefine e aos nossos outros patrocinadores, M2 Home Office, Clínica Homens e também Vida Card Cartão de Saúde, que garante acesso facilitado a consultas e exames com muita rapidez. Então, gente, olha essa bancada. Eu tava assim, sonhando já com um convidado que viesse aqui e fizesse uma sobremesa, porque quase sempre aqui a gente faz uma refeição mesmo. Então, hoje eu quero convidar com muito carinho para vir aqui o Nicolas da Nicake. Tudo Olá, bom? Ju, tudo bem? Bem, e você? Dia de doce, tudo ótimo. E já quero te agradecer ter aceito esse convite, Imagina. ter vindo até nós com muita felicidade e doce.
nós ainda não tivemos, você é o primeiro convidado que vai estar aí fazendo um doce pra gente. Pra mim, desafiador. Pra você que faz todo dia, simplesmente um doce. Mais um doce, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bora cozinhar uma cheesecake, fazer uma torta de queijos pra galera, mostrar que a confeitaria não é difícil. Na verdade, ela é muito fácil, ela é muito simples. E a gente vai mostrar isso pra vocês hoje. A Jo vai estar aqui comigo o tempo todo. E aí, eu já quero te pedir se eu posso ser teu auxiliar. Deve, com certeza. Porque eu também vou aprender um pouco. Já fiz cheesecake, mas imagino que não seja tão boa quanto a tua. Então tá bom. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a minha primeira torta gelada da Nicake. Então hoje a gente tem mais de 25 tortas, né? E a cheesecake, exatamente essa receita como está aqui, foi a primeira, ela que é responsável por todo o sucesso de todas as outras tortas, então eu trago essa receita para vocês com muito carinho. Que bacana! Vamos iniciar nossa receita e eu já vou te começar te perguntando. Com certeza. O que tu gostaria que eu te auxilie aqui? Então, pessoal, cheesecake nada mais é, né, vem dos Estados Unidos, né, ou do inglês. Cheese é queijo, né, torta em inglês é cake, por isso que é Nicake também, N de Nicolas, bolo inglês ou torta, cake. É daí que vem o nosso nome também, né? Mas você pode chamar de torta gelada, tem muitas padarias, muitas confeitarias desse Brasil. É uma torta muito clássica, já muito conhecida. Alguns restaurantes também servem, porém geralmente eles colocam gelatina incolor. E é um ingrediente que eu não gosto de colocar porque ele não traz aquela cremosidade, aquela consistência que uma verdadeira cheesecake traz. Do original. Do original. Então hoje a gente não vai utilizar a gelatina, a gente vai utilizar ingredientes que trazem muita qualidade, muito sabor, muita leveza. A gente pode começar pela nossa calda, né? Aqui a gente vai fazer uma calda de frutas vermelhas. Posso ligar aqui? Pode. Olha só, tu já deixou aqui disposto para nós. Essa sugestão, morangos, framboesa, exatamente, mirtilo e mirtilos, isso aí, né? E o que mais poderia? Poderia ser substituído por alguma coisa? Posso ligar esse fogo alto, baixo? Pode ser alto, não tem problema, pode ser médio também. A gente vai colocar uma xícara de açúcar aqui, né? E se você não tiver frutas vermelhas, se você não tiver morango, mirtilo ou framboesa, pode ser só morango também, dá super certo. Mas também dá pra gente fazer com goiabada, né? Então, você está toda caracterizada, né, de clima junino. Tem gente que não gosta de fruta e a cheesecake é uma excelente sobremesa. Leve, com um gostinho de cream cheese, por isso que é um pouquinho meio salgadinha assim, sabe? Porque o cream cheese ele é um creme de queijos, então você pode comer ela pura, tá? Até com uma bola de sorvete junto. Né? Que bacana. Mas quem quiser colocar, dá pra colocar além da goiabada, de calda de frutas vermelhas. Eu já fiz cheesecake com calda de figo, né? Uma geleia de figo artesanal. Que delícia. Dá pra botar uma geleia de frutas amarelas, que aí você pode fazer com manga, com laranja, com pêssego, com ameixa, e você faz uma geleia de todas essas frutas e coloca em cima da cheesecake. Ai, que bacana. Que Sabe que há pouco tempo eu ganhei, que não é aqui da nossa região, a carambola. Carambola. E eu fiz uma geleia. Ah, dá super certo. Nossa, que legal. Ultimamente eu tô ganhando tantas frutas e as minhas alunas maravilhosas, elas me dão frutas e eu faço. E eu queria uma curiosidade, antes que eu perca a pergunta. Os teus insumos, alguma coisa tu consegue aqui na nossa região ou tu tem que trazer coisas de fora? Consigo. Posso falar pra galera o nome? Claro. Posso? Pode sim. Pessoal, eu tenho um fornecedor muito bom da framboesa, né? Do mirtilo, do morango, que é o Alencar. Tudo daqui de Erechim. Tudo daqui de Erechim. Olha que é Alencar Ramp, se eu não me engano. Mas todo mundo conhece por Alencar, ele é muito famoso já em Erechim. Entrega pra muita gente, muita empresa. Mas a gente também consegue a framboesa de vacaria de uma empresa chamada Frubelli, que é maravilhosa também. Ela lida só com produtos, só com frutas congeladas. E quem não tiver CNPJ não consegue, infelizmente, pela Frubelli, então consegue pelo Alencar em menor quantidade. Eu tô fazendo uma coisa que as minhas alunas devem estar olhando e dizendo assim, a prof tá mexendo a calda, que eu falo que calda não se mexe, né? Pode mexer. Não, mas eu faço ela só pra ela não ter perigo de cristalizar, né? Sim. E aí eu falo isso pra elas e elas dizem assim, ai, prof, mas eu sempre mexi. Falei, mas não é pra mexer, eu só tô arrumando o açúcar aqui, gurias. Eu mexo também, não tem problema. Eu mexo. Eu pego o fui, às vezes tô com pressa, já começo a mexer tudo. E não cristaliza? Não cristaliza. Né? Não cristaliza porque a gente coloca o limão, tá? Então a framboesa aqui, ela entra como uma fruta bem ácida e ela deve ter algum componente dentro dela que é a única fruta vermelha, pelo menos até agora que eu percebi, que ela não oxida. Sabia disso?
ela fica um vermelho muito vivo em qualquer calda que ela é colocada. Ah, que bacana. Então eu já coloquei 100 gramas, vou falar pro pessoal aqui, né? Eu coloquei 100 gramas de mirtilo, 100 gramas de framboesa e 100 gramas de morango. 300 no total. 300 no total, tá? Então... Poderia ser só morango, por exemplo? Pode ser só 300 de morango. Perfeito. É muito importante você lembrar do 300 porque é a quantidade necessária para essa cheesecake que a gente vai ensinar aqui pro tamanho dela, para não ficar de mais ou de menos calda, né? Perfeito. Eu coloquei também 200 gramas de açúcar refinado ou cristal, tanto faz. E eu vou adicionar aqui meio limão, tá, pessoal? Na mão mesmo. Vocês podem fazer em casa essa caldinha que fica maravilhosa. Só pegar um pratinho, tu pode ficar que eu vou só para apoiar o nosso talher aqui. E o limão vem aqui para ajudar a equilibrar, né? Porque querendo ou não, a gente está trabalhando com frutas e bastante açúcar. Então o limão ele ajuda a oxidar menos. Diminuiu, deixa assim, você tem. Chama. Olha, a gente pode diminuir um pouquinho. Diminuir? Aí, sim. ó, isso. Agora que já começou a ferver. Deixa eu te pedir, quem é? Porque eu já te conheço, né? Tu tá bastante nas redes, já conheço tua família. Mas para quem tá em casa nos assistindo, quem é o Nicolas? Para o pessoal ter base para ter chegado na Nicake. Daí, já se tu quiser contar para nós, de onde surgiu a Nicake, como veio essa inspiração? Maravilha. Eu sou formado em engenharia civil. A Nicake surgiu com o objetivo de ter uma renda extra. Graças ao Calvin, que já participou do seu programa aqui, né, o meu irmão, ele trabalhava já com essa parte de investimentos e ele me cobrava, ó, Nicolas, você tem que guardar mais dinheiro, né? Eu trabalhava com os meus pais na época da faculdade, então eu fiz engenharia civil de 2016 a 2021. De 2016 até 2019 eu trabalhava com eles todas as manhãs. Então de segunda a sexta eu trabalhava de manhã e ganhava meus R$500 suados, né? Mas pra mim era meus R$500, eu fazia de tudo com eles, inclusive eu guardava R$200 todo mês. Não sei como eu conseguia, mas eu consegui fazer essa proeza, né? Então em 2019 eu já tinha R$6.000 guardado, mas o meu irmão, Calvin, Nicolas, tu precisa ganhar mais, tu precisa guardar mais dinheiro. E eu falei, tá bom, Calvin, então eu vou começar a vender o que eu gosto de fazer. E eu sempre gostei de fazer bolo de cenoura, principalmente. Tanto que o nome da Nicake, poucas pessoas sabem, mas o nome da Nicake, o primeiro nome foi bolo de cenoura Erechim. Porque eu ia fazer bolo de cenoura para vender para as pessoas, né? E essa ideia eu coloquei num papel em março de 2019, fiquei com medo, fiquei com vergonha, como a maioria das pessoas que tem um sonho, né? E engavetei aquilo lá. E lá no final de setembro de 2019 aparece um colega meu no meio de um recreio vendendo bolo. Vendendo bolo para ganhar dinheiro e fazer um intercâmbio. Então aquilo para mim foi um tapa na cara, né? Por que não fui eu? Porque não fui eu, né? Me passou um frio e eu pensei, meu Deus, alguém tá roubando a minha ideia. Mas na verdade ele teve a coragem que eu não tive na hora, né? E a Nicake surgiu naquela madrugada. Eu voltei daquela aula, exatamente da aula que ele abriu a caixa branca cheia de bolos. E ali surgiu a Nicake. Aí eu pensei, mas bolo de cenoura Erechim não vai rolar não. Esse nome não vai pegar muito bem, né? Perfeito. Eu vou ter que vender só bolo de cenoura. Aí eu tava lá de madrugada, eu pensei, N de Nicolas, bolo inglês, cake. E peguei o site do Canva, criei uma logo e a Nicake nasceu lá já naquele dia. Que bacana. Basicamente foi assim, né? Eu comecei a vender na faculdade também, aí eu comecei a postar no Instagram e os clientes começaram a me chamar no WhatsApp e assim a gente foi crescendo. Eu fui crescendo totalmente sozinho, ninguém foi a favor de eu fazer aquilo, né? Isso não é algo que eu tenho guardado como algum rancor, muito pelo contrário. Meus pais não queriam que eu me frustrasse, na verdade, né? Eles não queriam que eu me decepcionasse, mas a Nicake foi tomando uma grande proporção e com o tempo eu fui provando para eles que eu conseguia me virar sozinho, eu conseguia pagar minhas contas e com um ano de Nicake eu abri a minha primeira loja física antes de terminar minha faculdade. Eu já vou te dizer que isso tudo que tu tá falando eu já passei e o amadurecimento faz a gente ver o quanto vale, que nem tu pensou assim, eu tenho vergonha, eu também tive. A gente pensa assim, porque, vou, né? Eu fui a primeira empresa, eu tenho muito orgulho de ser a primeira empresa de alimentação saudável aqui de Erechim. Tem algumas pessoas que falam, que é a primeira, não. Eu fui a primeira, eu tenho CNPJ para confirmar isso. E eu tinha muito, assim, medo de investir em marketing, de mostrar a alimentação saudável numa cidade relativamente pequena. E as pessoas começam a dizer assim, não, mas eu também posso. Aí quando veio um concorrente, eu tipo, por que eu não fiz? Sim. E é normal do empreendedor. Quando alguém copia, a gente diz, não, mas o cara copiou de mim, por que eu não fiz isso antes? E é normal. Então, em outros entrevistados que estiveram aqui, a gente vai falando, a gente vai errando
O próprio Felipe Tito, não sei se tu segue Conheço. ele, que ele é maravilhoso. Incrível. E a gente vai fazendo a questão que ele fala, ele teve 7 empresas quebradas, estava assistindo um podcast dele, 8 empresas quebradas. Quando tu vê ele com sucesso hoje, ele falou que em cada empresa que quebrou antes dessa que ele tem sucesso hoje, ele foi absorvendo o erro. Então, o que ele errou na primeira, ele já não errou na segunda. E ele foi... Então, ele deu um giro de empreendedorismo. E nós também, na nossa área, a gente teria que levar, assim, o que eu acertei e o que eu errei. E as pessoas olhando, hoje é Nikkei. Só a parte bonita. Olha a Jo, só a parte bonita. Mas... Eu sempre costumo falar, eu trabalhei até de graça. Sim. Eu fui fazer meu currículo. Caramba. Eu queria, né? Então, a gente quer, quando a gente quer... Dá um jeito. Dá um jeito. E que nem você, começou, vendeu, fez o nome, mostrou um produto bom e tá aí no mercado. Exato. Quem trabalha com comida sabe, tem louça até de madrugada. Com certeza. Então, foi tudo na cozinha da minha mãe no primeiro ano, ela queria meu pescoço, né? Mas ninguém morreu. Ninguém. Tá todo mundo vivo, né? E hoje, se tu pudesse dar uma dica pra quem quer entrar nesse ramo. Sim. Eu já vi uns vídeos teus, mas o que tu diria? Começa por aonde, com o quê, de que forma? Você só começa. Porque tudo que a Nikkei viveu ao longo desses últimos 5 e quase 6 anos, na verdade, nada teria acontecido se alguma pessoa não tivesse começado, né? Se você não tivesse tido um ato de coragem. Então, simplesmente comece e não pare, né? Eu tenho um mentor meu, que eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é o Flávio Augusto da Silva. Então, através dos livros dele, eu me inspirava muito no que ele falava. E ele dá 3 conselhos muito bons, que é para você ter visão, coragem e competência. Visão é o teu sonho, né? Eu queria ganhar mais, guardar mais dinheiro. Consegui. Coragem de você botar aquilo pra frente. E competência de fazer todos os dias. Então, mesmo sem eu ter clientes, eu fazia receita todos os dias, postava no Instagram como se fosse uma encomenda e eu ia distribuir para os meus amigos, meus pais. Perfeito. Então, se eu dou um conselho é esse. Comece. Tem que começar. E nós vamos começar a nossa torta. Bora! Aqui fica em fogo baixo, não tem problema, assim. né? Ela vai cozinhando, a gente vai mexendo de vez em quando. Perfeito. E a gente vai aqui pro nosso triturador, né? Pode ser liquidificador, mas esse aqui é o nosso... O que eu posso te ajudar? Você pode colocar então aqui, pra mim, a manteiga derreter. Eu tenho 90 gramas de manteiga aqui, 30 segundinhos no micro-ondas já é o suficiente. Tá bom. E eu tenho aqui, pessoal, um triturador, né? Você pode utilizar um liquidificador ou até a própria mão. O objetivo é a gente fazer da bolacha maisena uma farofinha bem fina, tá? Pergunta, posso substituir por outro biscoito? Pode, qualquer um na verdade, tá? Eu trago aqui a maisena pelo sabor leve que ela tem, mas pode ser bolacha Maria, que é muito boa, é muito parecida inclusive com essa. E quem quiser utilizar bolacha Oreo, que a gente fala bolacha, né? Mas pode ser biscoito, né? Oreo, Negresco, você pode utilizar. Porém, elas têm um pouquinho mais de gordura na receita. E ao invés de 90 gramas de manteiga, você coloca 50. Essa é a única diferença. Perfeito. Tá? Eu costumo... Tecnicamente, bolacha, ou que vai recheio, ou crescimento, e biscoito que é crocante. Não sei se eu tô certo ou errado também. É uma boa. Aprendi assim, mas não sei se tá certo. Vou passar a utilizar. Gente, aqui nós estamos utilizando então uma bolacha maisena e no pacote vem 370 gramas. A maioria dos pacotes de bolacha maisena vem essa quantidade. E nós vamos utilizar exatamente metade, tá bom? Então a gente vai utilizar 185 gramas, que é um pacotinho que veio aqui dentro. Meu chefe, tu acha que tá bom sim? Tá ótimo. Tá bom? Com certeza. Não precisa mais lá não? Tá excelente. Tá bom. Então eu cortei o nosso pacote na metade. Eu vou ligar aqui o nosso triturador. E aí depois a gente coloca a outra metade. Perfeito. Mas é bem simples, tá, pessoal? Esse processo vocês podem fazer inclusive na mão. Eu fazia na mão quando não tinha. Eu já vou começar a triturar aqui, depois a gente só pega. Tu podia pegar pra gente, Jo, uma bacia só pra gente misturar depois a manteiga. É pouca? Eu acredito que seja pouca. Pode ser um pouquinho maior. Vamos ver se não. Eu vou começar aqui a fazer um pouquinho de barulho, pessoal. Maravilha. Vai ser excelente. Quer colocar a mão na massa hoje, Jo? Olha. Ou você quer deixar pra mim essa parte? O que você quiser. Eu vou higienizar minhas mãos daí. Beleza. Aí Tá. você vai misturar pra mim, então, a manteiga. Tá. Em cima dessa farofinha aqui. E como vocês podem perceber, o objetivo é fazer com que essa farofinha ela se torne um pouco úmida.
que é exatamente essas 90 gramas de manteiga vão fazer. Então a gente misturou. Não vai ter jeito, vou ter que botar a mão na massa. Pode colocar a mão, daí tranquilo. Esse processo é bem Nada difícil. como ser auxiliar, você veja só. Olha aí, ó. Um manda, o outro obedece, vou ter que botar a mão aqui. Isso sim que é botar a mão na massa, né? Mas você pode também colocar uma luva se você preferir, tá? Mas eu acho muito legal você colocar a mão mesmo. Eu já expliquei Você isso sente. também para os meus alunos, né? Que a luva não é sinônimo de higiene, né? Não. A luva, ela, se não for bem higienizada e lavada, ela funciona como as mãos mesmo. É verdade. Às vezes é só uma desculpa, E né? contamina mais do que se fosse só a mão. Pois é. E aí você pode já passar toda essa mistura que você colocou ali a manteiga e a farofinha, né? E por mais que ela não tá totalmente misturada, a gente Quantos pode... centímetros? 25 aqui? Aqui tem 23 centímetros. 23? Isso. Ah, errei por 2. Mas ela deve ter 25 por fora. Talvez 24,5, mas por dentro, ali o diâmetro é 23. acertei. Então tu acertou. Vou deixar passar. Ai, Estamos com 2 engenheiros aqui, né? Nicolas, deixa eu te pedir, que Sim. não estamos falando de cheesecake, de tudo, mas quais são os planos para Nicake para os próximos passos? Vocês já estão com uma nova loja, Exato. junto à academia, que inclusive aqui eu tô indo pouco, mas eu vou. Eu tô dando muito curso fora. É. E aí eu fico a semana inteira fora, vou na segunda que eu tô aqui, você pode botar pra mim. Com certeza. Obrigada. E aí acaba que eu... Olha, o nosso E agora, sonho, professor? agora a gente vai fazer o seguinte. É só tu pegar, já que tu tá com a palma da mão, já que tá com a mão palma, suja, com a palma da mão você vai só compactando. O nosso objetivo aqui é fazer meio centímetro de base de Bordas bolacha. também ou só embaixo? Só embaixo. Só embaixo. Essa não há necessidade de fazer bordas, porque a Ah, própria importante. cheesecake faz a bordinha. Mas a Nicake, a gente sempre teve o sonho de ter uma loja mais pertinho do centro, né? E surgiu a oportunidade de abrir dentro de uma academia, que passa muita gente. Então a gente tem 2 públicos. O que não faz academia e que passa ali na frente. Né? Que não faz academia. E o que vai na academia. Então a gente tem 2 Também entradas. vou. Meu professor querido, já quero aproveitar e mandar um beijo pra ele, meu professor querido, professor Carlão. Conheço o Carlão. Mas o que acontece, Nicolas? A gente tem Sim. que pensar, eu também tô numa fase de muito trabalho, a gente tem que priorizar algumas coisas. Então tem a semana que eu fico inteira aqui, Sim. consigo ir pra academia as 3 vezes por semana, e senão... Isso aí faz parte. Eu também. Semana passada não fui nenhum dia porque tinha curso. E essa semana tô indo todos os dias. Depois daqui eu vou lá, inclusive. Eu vou não, falhar. eu não. Ei, Nicolas, tá bom assim? Tá excelente. Mas, e se eu pegasse uma colher, por curiosidade? Pode usar a Eu colher. posso dar uma dica? Pode. Eu faço nos meus cursos, eu coloco um plástico e ele alisa. Ah, legal. Muito legal. A mão escorrega, fica lisinho. Claro, fica mais prático, não suja tanto. Isso. Né? Lá na Nicake a gente... Vou lavar minha mão, tá? Eu criei, na verdade, eu fiz um desenho, um esboço de uma ferramenta, mandei pro cara que faz as nossas coifas lá de metal, de inox, e ele fez um compactador de torta. Que show. Né? Porque a gente faz umas 15 dessas, né, por dia, 10 às vezes, né? Então a gente toda hora compactando. Esse aqui a gente não coloca no fogo, tá? É uma opção, na verdade. Porque como essa torta aqui, ela já é de forno, a gente não coloca. Mas assim, se fosse outra torta gelada que eu fosse ensinar, eu recomendo colocar um pouquinho, 10 minutinhos no forno para dar uma crocância, tá? Vamos começar pelo nosso creme, então? Posso só dar uma organizadinha aqui. Pode ficar à Vamos lá. vontade, pode ir colocando que eu só vou tirar aqui. Posso ir falando pra galera, então? Com certeza. Gente, aqui eu tenho 300 gramas de cream cheese, tá? Você pode utilizar o que tiver aí na sua cidade. Tem várias marcas no mercado. Ele é um creme maravilhoso que muita gente come com pão, né? Com sushi. Com sushi, exatamente. Sou apaixonado. Maravilha. Esse aqui eu vou ficar. Pessoal, junto com esse aqui, eu já vou colocar a nata. E Jô, tu pode pegar pra mim uma xícara pra gente encher de... Tem ela limpinha aqui, ó. de Aqui, ó. açúcar. Eu só coloquei ela do lado aqui. Enquanto isso, a nossa calda aqui, pessoal, eu já vou desligar, tá? Ela já tá pronta. Parece que ela tá líquida, mas ela já tá excelente. E já que tu é que eu desligo ela? Já desliguei aqui ela. Muito obrigada. Deu tudo certo. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Tu trabalha tanto com... Assim, tá bom? Tá ótimo. Trabalha com doce. E de salgado, o que tu gosta? Salgado, eu faço bastante salgado lá em casa pra mim e pra minha esposa. E eu? E pros meus gatos. Então eu faço muito estrogonofe, eu sou apaixonado por estrogonofe. Mas eu faço de tudo. Realmente eu sou apaixonado pela
comida Olha, achei um salgada. colega à altura aqui. Eu mas amo. E se eu tivesse um bistrô, eu sempre penso, acho que eu vou ter um bistrô, mas eu penso no trabalho que o doce já faz, imagina o salgado, né? Sim. Mas eu gosto de fazer tudo, eu só não como fígado porque é uma coisa que infelizmente o meu corpo não aceita, eu acho. Mas de resto... Olha, achei... Eu só não como isso também. Fígado, miúdos, não é comigo. De Mas, resto, eu sou de resto, apta, adoro tudo. Eu amo Eu o comi, resto. inclusive, lá no teu estabelecimento, um waffle salgado. Sim, Não consegui comer todo. tá. E que eu fiquei apaixonada pela questão da embalagem, porque eu, como engenheiro de alimentos, eu me preocupo muito com essa questão de higiene e tal. O que sobrou, eles pegaram, embalaram de uma forma assim, ó, ficou muito, muito bacana. Exato. Muito bacana. A gente faz isso com o cliente, né? Sempre que sobra, a gente coloca no nosso craft, que é branco. Branco. Né? Então ele já traz uma higiene, querendo ou não. É muito mais fácil dele sujar, né? Mas fica muito mais bonito. Então aqui, pessoal, eu coloquei 300 gramas de cream cheese, uma nata, que também tem 300 gramas, e coloquei uma xícara de açúcar. Eu vou ligar aqui em velocidade média, tá? Enquanto tomamos uma água. Enquanto Já isso, faz o tomamos uma barulho. água. Nossa, ela nem é barulhenta. Não, ela é super tranquila. E Eu- tu vai formar um chantilly? A gente aqui vai praticamente só misturar, tá? Como tem o cream cheese, ele não deixa ela formar o chantilly, né? Eu vou pegar aqui, pessoal, a nossa essência de baunilha. E vou pegar aqui uma colher também. Vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha enquanto bate ali. Maravilha. Enquanto ela bate, pessoal, vou só aumentar um pouquinho. E já dá para desligar, só para eu dar uma misturada nas bordas, porque geralmente fica cream cheese embaixo. E nessa mistura, pessoal, por incrível que pareça, vai farinha, mas vai pouquíssima farinha. Eu coloco só uma colher, Jô. Tu acredita? Nossa, que beleza. Então, uma colher de farinha é responsável por fazer toda a casquinha. Até caiu meu fui aqui sem querer. Ela faz toda a casquinha da cheesecake com uma colher de farinha apenas. Que beleza. E os ovos, entre? Os ovos, eles vão entrar quando eu começar a misturar a farinha, a gente vai começar a colocar um por um. Pode quebrar eles pra mim? Com certeza. Maravilha. Pode misturar a gema com a clara, não tem problema. Eu Não só precisa... vou quebrar um por um porque eu sempre tenho medo que tenhamos algum ovo estragado. Estragado, pode acontecer. Tem mais uma colherzinha aqui pra mim, será? Aqui. Muito obrigado. Imagina. Ó, já ia colocar o açúcar, é a farinha. O açúcar já foi. É um creme super simples, pessoal. Nós já estamos quase finalizando ele. Ó, eu vou colocar uma colher assim, tá? Ela não é muito cheia, nem rasa demais. E a gente vai voltar a bater em velocidade média. E enquanto isso aqui mistura, a Jo vai colocar um ovo de cada vez, tá? Então ela vai deixar cair um, mistura um pouquinho, depois outro, até ir o terceiro ovo. Ótimo. Não preciso bater nada ele. Não precisa bater nada ele. É bem simples. Então, quando ele der play, eu coloco só. Vai lá, Jo. Posso? Pode colocar. Você me empresta a sua toalha, por favor? Com certeza. Eu acabei me sujando aqui com a nata. E agora veio o desafio, porque eu botei os dois juntos. Não tem problema. Mas eu... Não tem problema. Não? Dá certo também, tá? Aí, maravilha. Vou pausar aqui rapidinho. Vou dar mais uma misturada aqui na borda. E esse é o nosso creme, pessoal. Tá? É super simples, é super fácil. E como ele vai ovo, a gente vai colocar no forno, né? A gente já deixou ele pré-aquecido a 160 graus e ele vai ficar lá por 160 minutos ligado embaixo e em cima, tá, gente? Vamos mexer aqui por 10 segundinhos. Coloquei em velocidade máxima agora. Prontinho. Eu trouxe um bowl aqui transparente para facilitar também a visualização de vocês, mas ele é um creme super clarinho e cremoso. Tu tem um bolzinho lá se tu quiser apoiar, né? Maravilha. Uhum. Vai falando o que tu precisa, que eu como auxiliar tá pouca coisa aqui. Gente, é simples agora, tá? Eu vou colocar essa mistura aqui, ó. Essa é a nossa única torta, inclusive gelada, que antes de ser gelada, ela é assada. Né? Por incrível que pareça, ela tem várias coincidências. É a primeira, é a minha preferida e é a única que é assada.
E é uma torta pouquíssimo enjoativa, né? Ela não é tão doce. Por essa a questão do cream cheese. Por isso o cream cheese. Isso mesmo. Eu vou só espalhar aqui, gente. E quando que essa torta ficar pronta, tá? Por mais que eu falei o tempo pra vocês, é importante sempre comentar. Ela vai ficar até dourar, tá? Eu já trouxe uma pronta, inclusive, nós vamos dar uma de programa tudo prontinho, né? Tudo certinho. E eu vou mostrar pra vocês como ela fica douradinha, tá? Mas assim, 1 hora no forno, no mínimo, pode deixar 1h10 se não tiver dourado em cima. E a 160, 170 graus, tá? Perfeito. A Jo vai levar lá pra mim e eu já vou trazer a que eu tenho pronta pra mostrar pra vocês aqui. Então olha só, gente. Depois que passou o tempo, ela fica assim, ó, lindona, tá? A cheesecake, ela cresce bastante. Aí você vai tirar ela do forno, ela vai estar toda molengona assim, né? Ela vai estar, a pessoa talvez vai olhar e vai pensar, meu Deus, tá crua. Mas não, é importante ela sair um pouco mole, porque é a cremosidade. Então ela vai... Vou precisar de um prato, com certeza. Ela vai baixar, pessoal, tá? Depois que você tirar, ela vai baixar e ela vai criar essas bordinhas aqui, ó, que tem 1 centímetro. Vamos lá. Vou tirar o nosso papel alumínio. Ela não tem fundo falso. Ela tem fundo falso, isso é muito importante, inclusive eu não falei antes, né? Tu quer algum apoio assim pra tirar? Olha, eu tô tão acostumado já de tirar na Fica mão à vontade. que eu nem vou precisar. Então é muito importante isso também. A forma de vocês tem que ser fundo falso. Se não for, aí você vai ter que servir a torta aqui mesmo, né? E vai ter um pouco de dificuldade para tirar ela. Eu vou passar um pouquinho a faca aqui nas laterais. E aí vocês já vão conseguir ver o fundo falso dela. Olha só. Essa aqui a gente fez hoje lá na Nicake, especialmente para o programa de hoje. Que legal. E olha que linda que fica, pessoal. A gente não precisa subir a bolacha, porque ela mesmo já forma uma casquinha, uma base. Vou deixar aqui do lado. Então aqui eu tenho a base de metal, né? De alumínio. Eu vou botar a faca entre a base de bolacha e a base de alumínio. E aí você só passa a faca, ó. Vai girando ela até ela sair. Ai, que bacana. Parece tão fácil. Com o tempo fica tranquilo. Né? E agora a Jo vai pegar pra mim a nossa calda que tá quentinha, prontinha. E não tem problema, né, se ela tá quente. Porque Vou ter que segurar aqui. essa torta não precisa estar 100% gelada para botar a calda, né? Mas assim, pessoal, depois que tirar do forno, deixem pelo menos umas 3 horas na geladeira. E pode colocar a calda quente em cima. Se quiserem deixar ela esfriar com a calda, né? Tira do forno, deixa na geladeira, coloca a calda, bota de novo na geladeira para esfriar bem. Então é uma torta que dura bastante. Com a calda em cima, ela dura 4 dias. Sem a calda em cima, na geladeira, dura mais de 10. Que beleza. E congelada meses. Ótimas dicas. Tá bom? Pode colocar. Vamos lá. Ai, tá... É com eu você. vou ter que segurar ela porque ela tá muito... Tá bem quente? Tá, aqui tá quente. Deixa eu pegar aqui. A panela está A panela está quente? Tá muito então, quente. maravilha. A gente vai colocando de colherzinha, não tem problema. Que eu poderia até virar, né? Não vai ser muito. Vai toda ela. Vai toda ela. Tu quer que eu vire pra você? Ou tá tranquilo? Quente. Tá muito quente? Quer que você veja se Deixa eu você tem tentar mais aqui. força que eu? Vamos ver. Eu acho ela bem pesada. É pesadinha. Mas vai dar certo, pessoal. Olha só que linda que ficou a nossa calda. Linda mesmo. Ai, o natural, né? Frutas assim. Frutas, essa é uma calda maravilhosa. A gente deixa de propósito Quer apoiar aqui? algumas frutas um pouquinho inteiras, né? Então vocês podem notar que a gente ainda consegue ver um pouco dos mirtilos, o morango, né? Mas a framboesa, ela é tão delicada que ela se despedaça. Ótimo. E olha só que linda que tá a nossa cheesecake, mas claro, né? Vamos decorar essa garotinha aqui. Eu vou dar uma organizada enquanto você decora, Vamos tá? lá. Pra gente Gente, mostrar. a torta tá pronta, tá? Se vocês quiserem servir assim, tá ótimo. Eu só vou dar uma opção de decoração, tá? Então eu tenho aqui açúcar de confeiteiro, que ele é super... tem um pozinho super fininho, né? E ele é maravilhoso. E aqui eu estou utilizando açúcar de confeiteiro gelado, o que ajuda muito a não ser absorvido pela umidade, né? Olha quanta dica da torta. bacana. Então eu vou colocar aqui, pessoal. Ó, uma peneirinha super simples. E a gente vai fazer nevar nessa torta nas bases, na lateral dela, né?
Ó, Que lindo! olha que lindo. Eu vou fica. aproveitar e comentar com o pessoal em casa que você falou pra mim pra gente harmonizar com uma espumante moscatel, né? Moscatel, exato. Pode ser moscatel, pode ser a demi-sec, né? Dá super certo também. Geralmente o pessoal utiliza moscatel para doce, mas ultimamente eu tô achando que a demi-sec também combina muito, né? Porque essa não é uma torta tão doce, tão enjoativa, então ela combina com a moscatel. Agora uma torta mais doce eu recomendo utilizar uma mais Vou pegar talheres. amarguinha. Que legal. Gente, aí eu vou utilizar aqui também, eu trouxe já da Nicake um brigadeiro, tá? O nosso brigadeiro de leite ninho. E você pode colocar nas laterais. Ó, aqui é um saco de confeiteiro cortado bem fininho na ponta, tá? Sem bico, não tem bico. E você pode fazer assim, ó. Tá? Olha que lindo. Você pode decorar a sua cheesecake, fazer em uma fatia, pular uma, né, para deixar o açúcar de confeiteiro. Aqui eu já tô acostumado, lá na Nicake, a gente fazer 8 fatias. Então já vou decorar como se tivessem 8, tá, pessoal? Mas é assim, é realmente opcional. Vou fazer mais uma aqui. Que lindo, nossa. Essa torta dá pra gente cortar em 16 fatias, serve sim 16 pessoas, combina muito bem com sorvete. Eu recomendo você servir com, às vezes, um sorvete de creme, que é maravilhoso, mas se você não tiver, assim já é maravilhoso, tá? Vamos cortar, Ju? Bora? Bora, chegou a hora de provar. Não sei se tu precisa de auxílio. Vou precisar da sua espátula daqui a pouquinho. Então eu cortei aqui fora, gente. E agora, claro que a gente não tá falando da questão só da cheesecake, mas a gente sabe que o teu brownie também é muito famoso. É. Então já vai ficar um pré-convite, tá? Pra tu vir fazer um brownie Eu pra venho, nós. eu Ou venho tu não fazer. vai contar os segredos pra Não, nós. eu venho fazer o meu primeiro brownie, se você quiser. Com certeza. Né? Porque graças a ele que nasceu a Nicake. Porque bolo de cenoura não deu certo no início, eu vendia, mas o brownie que estourou, sabe? Quando o produto dá mais certo. Com certeza. Então eu fazer o meu brownie de Nescau, que é maravilhoso. Ele é de Nescau mesmo, né? Não é mais o mesmo hoje. Sim. Mas eu venho aqui em outro programa ensinar pra você sim. Porque além de tudo, a gente tem que saber que a gente inspira e faz o movimento para outras pessoas pensarem em empreender, né? Exato, exatamente. Então, o brownie, inclusive o nosso brownie está lá no YouTube. Ó, O pessoal pode correr lá e aprender o nosso brownie. Olha que linda a nossa cheesecake, pessoal. linda mesmo. Linda, né? Lindo. Eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui no prato pra nós, pode ser? Pode, com certeza. Eu acho que faz total diferença quando você faz uma decoração, principalmente quando você recebe um convidado, né, um familiar, quando você está num estabelecimento. Então aqui eu vou fazer só uns zigue-zagues sem muito... Inclusive lá na confeitaria, muita coisa bonita que tem, né? Tem. Ai, eu fico encantado. A gente tem muita opção legal. Todos os dias a gente tem mais de 15 opções de tortas geladas, como essa. E a gente aguarda a visita de todos vocês lá, né? Em qualquer uma das lojas, nas duas lojas tem. Né? Porque uma é na academia que não vai ter doce da Nicake, né? Tem produtos fits, tem produtos naturais, mais saudáveis, né? Mas tem a nossa parte de brownie, de torta. Olha que coisa mais linda. Eu trouxe aqui também uns moranguinhos que eu vou colocar na decoração, pessoal. Nicolas, já quero ir falando e te agradecendo você estar aqui. Vou provar com muito... Ai, eu tô assim encantada. Muito lindo o prato mesmo. Vou colocar mais um pouquinho aqui do nosso açúcar de confeiteiro para finalizar, pessoal. Está pronta a nossa cheesecake. Vou mostrar pra galera aqui mais de pertinho. Olha só, pessoal. Tá lindo demais. Tá lindo, né? Lindo. Agora vamos provar. Vamos pra parte mais complicada. Nossa, dá até uma dó de tão lindo que tá. É a minha favorita. Aquele sabor equilibrado, gostoso. Gente, nós temos cursos presenciais de tortas geladas como essa, tá? A gente acabou de finalizar, inclusive, uma turma na semana passada, mas esses cursos estão disponíveis de forma online. A gente tem eles totalmente gravados em módulos, ou se você preferir, pode também assistir todo o nosso curso, que foi presencial, mas a gente gravou ele em 4K, às 9 horas, às 3 noites, como se você fosse uma aluna ou um aluno presente sentado lá conosco. O legal é que você, além de aprender, você escuta as dúvidas das nossas alunas, né, e também as nossas dicas ao vivo.
Se você não quiser assistir esse curso, né, a gente tem ele separado em aulas, em módulos, para facilitar, para ser algo mais rápido. Mas em breve, acho que eu já vou aproveitar o seu programa para isso, já que hoje é quinta, e era exatamente hoje que a gente vai fazer o nosso lançamento do novo curso de tortas recheadas. E a gente vai trazer a Marta Rocha, da avó, né, que criou a minha esposa. E todo mundo pede como que é a receita de Marta Rocha de vocês. E a gente vai ter uma turma nos dias 23, 24 e 25 agora de junho, ensinando a Marta Rocha com a avó presente no curso. Ai, que bacana. Então vai ser um momento muito emocionante, porque eu aprendi a fazer torta com ela, torta recheada, aquelas de aniversário, né? E além da Marta Rocha vai ter Nutella com morango, bombom com nozes, sensação, vários outros sabores. Mas o auge, o ápice, é ela, Marta Rocha. Que bom. Então, quem quiser saber mais, entra lá no Instagram da Annie Cake. Eu quero te agradecer de todo o carinho, assim, tu ter aceito esse convite. Eu sei que é desafiador, né? Imagina. A gente cozinhar, conversar, tudo ao mesmo tempo, mas fica um convite, já um pré-convite para uma próxima vez, justamente para você fazer o brownie. Então, muito obrigado. E eu que agradeço, pessoal. E para vocês que estão em casa, eu só posso agradecer por vocês estarem todas as terças-feiras aqui comigo. Terça-feira que vem, às 21h30, teremos um novo programa. Então, muito, muito obrigada. E você que está em casa e aos nossos patrocinadores, a Erefine, a Lana Lu, Clínica Homens, M2 Home Office e VidaCar Cartões de Saúde. Então, muito obrigado ao Super Querência, que também disponibilizou toda essa harmonização para essa receita. Um brinde. Um brinde a esse programa e até a próxima terça-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.